Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. O tio Igor está bem e muito feliz em poder estar com mais uma aula de teatro aqui com vocês e um tema bem gostoso, bem divertido hoje também, que é a construção da personagem. Então, vamos refletir aqui com o tio Igor, vamos pensar aqui com o tio Igor. Se eu tenho, ou melhor, se eu não tenho personagens na minha história, ou na minha peça de teatro, vocês concordam que eu não vou conseguir contar a história o qual o autor, a pessoa que escreveu, que tem uma diferença entre o ator é quem faz o teatro, autor é quem escreve a peça de teatro, Então, como que a gente vai conseguir contar uma história que o autor preparou para a gente, se eu não tenho um ator ou uma atriz, se eu não tenho as personagens? Então, vocês concordam com o tio Igor que a gente não vai conseguir contar uma peça, ou fazer uma peça de teatro, contar uma história, relatar uma história, interpretar uma história, sem a presença das personagens? Então, é impossível. Então, por isso que é um dos assuntos mais importantes também. E olha a nossa linha do tempo. Nós falamos de expressões, as faciais, corporais, vocais, foi um dos nossos últimos assuntos, a expressão vocal. E eu preparei para vocês também, deixei separado uma peça de teatro muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Muita gente me mandou mensagem falando: nossa, tio Igor, eu adorei. E o principal que me chamou a atenção também, que é o que eu queria, é que vocês também conseguiram prestar atenção, que tinha uma afinidade enorme de personagens diferentes, vários estilos ali, seja mais novos, mais velhos, personagens, no caso dessa peça que é a palhaçaria, palhaços da nova geração e da velha geração, então palhaços de filmes mais atuais, mas personagens, palhaços da televisão mais antigo ali, da década de 80, década de 70, então, mas vocês conseguiram de fato relatar isso. Nossa, tio Igor, eu gostei muito, porque tinha ali o Coringa, ou porque tinha o Patati Patatá, tinha o Ronald McDonald. Então, vocês conseguiram observar isso. E o mais legal é que vocês também conseguiram observar que cada palhaço tem um estilo diferente de tudo, de falar, de andar, de interpretar, de se movimentar, de roupa, de estilo. E durante a peça de teatro também a gente tem um conflito, a gente tem uma hora em que a gente comenta: nossa, talvez, será que tem os palhaços mais velhos se sentiram um pouco tristes ou decepcionados porque estava perdendo espaço para os palhaços mais novos? Então a gente percebe também que tem essa questão do tempo, da idade, que influencia muito também. Então, os palhaços mais antigos vão ter um estilo diferente dos palhaços mais novos. Então, a gente também tem essa influência. Então, nessa peça de teatro muito divertida, a gente conseguiu aí observar muito bem, de forma muito bem clara, a diferença entre cada personagem e como eles vão desenvolvendo ao longo da peça de teatro, tá? Então, o nosso assunto hoje vai ser a construção de personagens, Então, os atores ou as atrizes, que são responsáveis aí por contar a história que o autor preparou para a gente, quem escreveu a peça, eles, os atores e as atrizes que são responsáveis por nos contar essa história. Então, eles vão fazer de conta que são outras pessoas. Então, a principal função de um ator ou de uma atriz é fazer de conta que são outras pessoas, representando ou interpretando essa outra pessoa que tem uma história, que tem um conteúdo para poder passar para a gente. Então, essa é a principal função de um ator ou de uma atriz, fazer de conta que são outras pessoas. Mas eu sou uma pessoa, por exemplo, o tio Igor, eu tenho as minhas características, eu tenho o meu jeito de falar, eu tenho o meu jeito de pentear o cabelo, eu tenho o meu jeito de vestir, tudo. Então, se eu sou um ator e eu preciso interpretar uma outra pessoa, eu vou ter que mudar tudo isso, Eu vou ter que mudar o estilo do cabelo, eu vou ter que mudar o estilo de falar, eu vou ter que mudar o estilo de gesticular,
né, de se comportar, de se vestir, para que a plateia, ou no caso, para que as outras pessoas consigam entender que eu estou fazendo de conta que sou outra pessoa, mas que elas acreditem principalmente que eu sou aquela outra pessoa, certo? Então, por isso é muito importante o assunto de hoje, porque a gente vai conseguir observar e prestar atenção em outros pontos importantes para quando eu vou fazer uma peça de teatro, né, quando eu for fazer uma peça de teatro, eu consiga executar isso de uma maneira bem proveitosa, de uma maneira bem legal, uma maneira divertida principalmente, e que a plateia consiga entender, né? Esse é o principal ponto também. Então, a primeira coisa, quando eu vou fazer uma peça de teatro, geralmente nós temos uma pessoa responsável por aquela peça de teatro. Então pode ser, por exemplo, o professor de teatro, pode ser, por exemplo, no caso de uma grande equipe, né, o diretor da peça de teatro, ou até mesmo o próprio autor, quem escreveu a peça de teatro, pode estar junto ali com vocês e vão dar as direções para que eu tenha a construção da minha personagem. Então, algum responsável, quando você for fazer alguma peça de teatro, vai te dar essas indicações. Então, por exemplo, você vai ter que fazer um palhaço, né, ali por exemplo, você vai ter que fazer o Patati ou Patatá, no caso, ou Patati ou Patatá. E aí você vai escolher, então o Patati ele usa geralmente roupas mais claras, ele fala de um jeito mais calmo, né, ele fala de um jeito mais pausado, ele gesticula bastante, então você vai ter que prestar atenção nisso, certo? Então, geralmente, quem escreve a peça de teatro ou quem está dirigindo a peça de teatro já vai te dar essa direção, já vai te dar essas indicações, já vai te fornecer essas informações principais sobre aquele personagem ou aquela personagem que você está fazendo. Então, pode ser muito bem o tio Igor, por exemplo, se a gente vai trabalhar uma peça de teatro dentro da sala de aula, ou na escola, ou numa apresentação de final de ano, ou no Dia das Mães, enfim, talvez vai ser o tio Igor que vai te falar. Falou, eu preciso que você faça essa personagem, e ela vai ter que falar assim, vai ter que vestir assim, vai ter que se movimentar assim, enfim, alguém vai te falar essas orientações. Ou não, pode ser que o tio Igor ou um diretor de teatro chegue para você e fale, você vai ter que criar o seu personagem do zero. E aí, o que a gente vai ter que começar a observar, né? Então, mais um ponto que eu deixo aqui importante para vocês, para a gente conseguir construir uma boa personagem, né? Que a gente consiga construir um personagem que de fato convença as pessoas, né? Que, no caso que eu falei, que eu sou aquela pessoa, né? Que eu estou tentando representar, eu preciso muito da observação. Então, e a observação envolve, por exemplo, eu pesquisar, eu assistir um outro filme, eu assistir uma outra peça de teatro, eu escutar uma outra música. Eu preciso ter essa questão da observação, para eu conseguir ter mais ideias, para eu conseguir ter mais coisas, para eu conseguir construir a minha personagem. Tio Igor, mas que coisas que eu tenho que prestar atenção? Então, vamos lá nas 3 principais coisas que a gente tem que prestar atenção. Primeiro, as coisas físicas daquela pessoa. Então, por exemplo, a questão da idade. Então, se ele é uma pessoa, ele é uma criança, ele é um adolescente, ele é um adulto, ele é um velhinho. Então, principal. Por quê? Se eu sou uma criança, eu tenho movimentos de criança. Se eu sou um velhinho, eu tenho movimentos de velhinho. Então, por isso que eu preciso saber, principalmente, a idade daquela personagem. Outro ponto é a aparência. Essa pessoa, ela é alta, ela é baixa, ela é gorda, ela é magra, ela tem barba, ela não tem barba, ela tem cabelo longo, ela não tem cabelo longo, o cabelo dela é preto, o cabelo dela é loiro, enfim, toda a aparência da pessoa, perdão. E aí, uma palavrinha que talvez vocês não conheçam, mas o tio Igor vai explicar, que é caguetes. Caguetes são manias que aquela pessoa tem
no sentido físico. Então, o tio Igor tem caguetes, que é agora que eu tenho certeza que vocês vão começar a prestar atenção. Então, a minha boca seca muito conforme eu vou falando. Então, é um caguete meu, toda hora dá uma lambida na boca ali, para que minha boca não seca, para eu conseguir continuar falando. É uma mania que o tio Igor tem. E vocês agora, eu tenho certeza, vão começar a observar sempre. Outra coisa, o tio Igor gosta de conversar sempre ali com as mãos, né? Então é uma mania, um caguete que o tio Igor tem também. E todo mundo tem algum tipo de caguete. Talvez mexer no cabelo, talvez fazer assim com a mão, talvez sempre ficar assim com a mão também, ou sempre piscar, ou alguma mania essa pessoa tem. Ou se você quiser, você pode criar para o seu personagem. Por quê? É algo marcante. Então, por exemplo, se eu tenho toda hora que acontece alguma coisa de suspense, o meu personagem pega e faz assim, toda hora que eu fizer, as pessoas já vão saber que é a minha personagem, que é uma cena de suspense e que o meu personagem sempre faz aquilo. Então é bem legal eu trabalhar em cima disso. Segundo ponto importante, aí a gente já vai estar falando de coisas psicológicas, coisas dentro da nossa cabeça. Então, ambições. O que é ambições? É aquilo que ela sonha. O que aquele personagem sonha? O que aquele personagem quer da vida? O que ele tem ali? Quais são as ambições dele? O que ele quer? É o principal ponto. Frustrações. O que deixa ele triste? O que ele deixa chateado? O que deixa ele frustrado? Ou o que deixou ele triste? O que deixou ele frustrado? Talvez aconteceu alguma coisa lá no passado dele. Então vamos supor que é uma pessoa super brava, uma pessoa super ranzinza, super chata, né? Aquele personagem. Por quê? Talvez aconteceu alguma coisa lá no passado, alguma frustração que deixou ele daquele jeito. Sentimentos. Aquela pessoa amorosa, aquela pessoa não é amorosa, ela é mais seca. Aquela pessoa é muito carinhosa ou não, aquela pessoa não gosta de abraço, ou ela é na dela. Enfim, quais são os sentimentos? É uma pessoa muito feliz, é uma pessoa muito triste? Enfim, aí a gente tem que observar. E os desejos, mesma coisa das ambições, tá? E sociais. Quando eu falo de social, eu falo de sociedade, eu falo de convivência. Eu falo da minha família, eu falo dos meus amigos, eu falo da minha escola, falo da minha aulinha de futebol, eu falo da minha aulinha de balé, da minha turma, enfim, esse é o social. Então, origem, de onde aquela pessoa veio, de onde que o personagem veio, a família dele, ele tem irmãos, não tem, isso é importante para a história ou não, né? Talvez eu falei, talvez a pessoa ela tem uma personalidade, aquele personagem tem aquela personalidade, talvez é uma influência muito grande da família, e você tem que contar na peça de teatro. Trabalho, ela trabalha com alguma coisa, ela estuda, ela vai na escola, né? Então precisa saber também. Se esses pontos serão importantes para a história, a gente tem que deixar. Então, se tem uma religião, se tem um nível socioeconômico, tio Igor, o que é isso? Ora, aquela pessoa tem muito dinheiro, aquela pessoa tem pouco dinheiro, e o cultural, aquela pessoa gosta de música, aquela pessoa não gosta de música, aquela pessoa gosta de pintar, não gosta de pintar. Então, esses pontos sociais, se for importante para a história, a gente tem que prestar atenção e contar também, certo? Bem, e já caminhando para o final, a gente já está acabando aqui, tem algumas perguntinhas bem legais também que a gente pode fazer quando a gente vai prestar atenção em alguma personagem ou quando a gente vai fazer alguma personagem em uma peça de teatro. Então, quem é a sua personagem? Então, de onde ela veio? O que ela faz? São respostas que a gente tem que ter. Como é a sua personalidade? Então, como o tio Igor falou, ela é brava? Ela é feliz? Ela é alegre? Ela é chata? Enfim, como que a gente pode apresentar essa personalidade da minha personagem? Como ela sente? Como ela pensa, fala, age, o porquê? Então, novamente, talvez, se ela faz alguma coisa de um determinado jeito, tem um porquê. E o porquê disso? Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Como ela vive, trabalha, gosta do que faz. Então, também são pontos que a gente pode prestar atenção. Tem família, onde mora, quais são os seus desejos, sonhos, objetivos, assim como o tio Igor falou também. Então,
O público, ao assistir o espetáculo, deve acreditar que esses personagens existem realmente. Então é a sua função como ator, como atriz, fazer com que a plateia acredite que você não é você. Você é a sua personagem. E a gente só vai conseguir tudo isso observando tudo isso que o tio Igor falou. Resumindo, prestando atenção em tudo, tá? Então, assim como a gente falou, da onde ela veio, né? Igual o Globo Repórter, onde vivem, da onde veio, o que fazem, né? Então, de fato, conseguir prestar atenção em tudo que você conseguir. E se você conseguir transmitir tudo isso para a plateia, melhor ainda, certo? Bem, vamos tentar na prática tudo isso, principalmente os físicos. Então, vamos voltar ali rapidinho, ó. Físico, que o tio Igor falou. A idade, a aparência. Vamos focar nesses dois. Idade e aparência. Por quê? O tio Igor vai pedir uma tarefinha para vocês. Então, eu quero que vocês façam um desenho em uma folha, de preferência em pé, né, na vertical, em pé, onde vocês vão criar um personagem de vocês. Então, vocês podem criar um personagem, igual eu coloquei, talvez é um bolinho, né, que é de verdade. Então, pode ser um animal que é de verdade, ou algum outro personagem que vocês podem criar, ou uma pessoa. Eu recomendo e acho mais fácil se for uma pessoa, que a gente consegue observar com mais clareza, mais fácil. E aí vocês vão pensar em tudo para fazer esse desenho. Essa pessoa, ela é nova? Ela é velha? Ela é alta? Ela é baixa? Ela tem cabelo preto? Ela tem cabelo branco? Ela tem cabelo amarelo? Enfim, vocês vão, de fato, desenhar essa personagem que vocês vão criar. Tentem criar do zero, tá? Mas já não é simplesmente desenhar, é pensando em tudo. Pensando na sobrancelha, pensando no cabelo, pensando na roupa. E aí vocês vão guardar esse desenho de vocês, porque depois a gente vai tentar criar mais coisas em cima desse personagem de vocês, tá? Então, por exemplo, depois já começa a pensar, nossa, de onde que ele veio, onde que ele nasceu, o que ele trabalha, o que ele não trabalha. Já tentem começar a imaginar tudo isso do personagem de vocês, ou da personagem de vocês, que aí a gente vai conseguir trabalhar algo bem legal em cima disso, tá certo? Feito o desenho, tira uma fotinha e me manda, tá? Para eu conseguir observar ali o que vocês criaram. Se vocês quiserem, não, aí já não é obrigatório, quiser explicar alguma coisa já, fala, tio Igor, um áudio, por exemplo, tio Igor, eu criei essa personagem, ela é lá, por exemplo, do Polo Norte, ela usa só roupa de frio e é uma pessoa super alta, mas corajosa, ela tem um sonho de fazer uma descoberta, enfim, aí vocês já podem ir contando, mas não é obrigatório, mas se já quiser, já pode mandar. O que eu quero mesmo é a foto da personagem que vocês criaram, tá certo? E, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela paciência de vocês, espero que vocês gostem e até a próxima aula, pessoal. Beijão!